Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estou direcionando esse vídeo aí para o pessoal do 7º ano. A gente vai complementar aí as atividades de salto dentro do atletismo. Na semana passada a gente falou um pouco sobre salto em distância e salto triplo. Hoje a gente vai falar sobre salto em altura e salto com vara. Tá? Por que eu dividi dessa forma? O que a gente estudou na semana passada, aquelas formas de salto, elas são classificadas como saltos horizontais. Por quê? Porque eu preciso atingir uma maior distância no meu salto, de um local para o outro, né? Ele é medido a minha distância, né? Então, são saltos horizontais. O salto em altura e com vara é um tipo de salto vertical, onde eu preciso atingir uma maior altura, né? E dessa forma eu vou poder vencer os meus adversários, tá? Bom, vamos começar falando sobre o salto em altura. Todos esses saltos que a gente já mencionou e que a gente vai falar hoje, eles já eram praticados desde a Grécia Antiga, né? Já estavam aí no programa olímpico desde aquela época, há 776 anos antes de Cristo, né? Claro que com algumas regras diferentes, os nomes eram outros, né? Mas os objetivos são os mesmos de conforme são hoje, tá? Para se ter uma ideia, aquele salto com vara ou salto em altura, eles eram praticados sem a área de queda, que é aquele colchão grande onde a pessoa cai em cima depois do salto. Então, imagina-se que existia bastante lesão de atleta naquela época, né? Bom, o salto em altura é um salto que exige muita técnica e muita força, tá? Cada atleta ele vai ter a oportunidade de realizar 3 saltos, né, dentro daquela altura ali que foi determinada para ele saltar. Após ele conseguir passar pelo sarrafo, né, aquele sarrafo ali ele vai ser aumentado mais, no mínimo, né, dependendo da competição, mas no mínimo tem que ser elevado a mais 2 centímetros de altura, tá? A altura mínima é determinada pelos juízes. Aí, após isso, vai depender da competição. Algumas competições são no mínimo os 2 centímetros necessários, né, que é determinado pela regra, né, ou tem competições que são 3 centímetros ou 5 centímetros, enfim. Durante a corrida, né, no momento da corrida, o atleta pode abortar o salto, ele pode desistir. Mas ele tem mais 1 minuto para retomar aquele salto. Se ele não fizer a retomada, ele é desclassificado, tá? Se dentro das 3 tentativas ele derrubar o sarrafo as 3 vezes ou passar por debaixo do sarrafo, ele também está eliminado da competição. Vai ser considerado aquele que vencedor, aquele que fizer o salto mais alto, né? Ou aquele, se no caso de empate, é determinado por aquele que, no menor número de tentativas, ele conseguiu atingir aquela altura ali do qual ele empatou com o adversário, tá? Se, por exemplo, uma pessoa fez 6 saltos e conseguiu atingir aquela altura, e o adversário que empatou com ele fez 10 saltos, né? Aquele que fez menos saltos, apesar deles terem empatado na altura, né? Aquele que fez 8 saltos para chegar ali é considerado vencedor, com exceção da primeira colocação. Isso serve para o segundo, para o terceiro. O primeiro colocado não, ele precisa ter um vencedor. Então é determinado, mas é necessário que se continuem ali os saltos até que tenha um vencedor, né? O salto com vara, ele tem as mesmas regras do salto em altura. A diferença, né, é que o salto em altura, a pessoa quando vai correr, ela faz uma corrida, uma meia-lua, né? Ela vai fazer o salto com um pé e vai pular de costa em direção à área de queda, passando por cima do sarrafo, tá?
O salto com vara não, como o próprio nome diz, vai ser necessário uma vara, né, para o corredor. Essa vara ela é feita com o mesmo material do sarrafo que está em cima, é uma fibra de vidro que torna o material bem maleável, né, ele faz bem maleável, mais que essa régua aqui. Essa daqui, se eu forçar um pouquinho, ela vai quebrar. Né? E aquilo ali vai ajudar na impulsão do atleta e ele vai conseguir transpor o sarrafo. Tá? Faça uma leitura do texto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mencionar aí no grupo ou no privado, tá bom, pessoal? Tem um link aí que eu deixei que, se você acessar, você vai poder observar todas as formas de salto que foi mencionada na semana passada e nessa semana, tá? É um vídeo bem curtinho aí para você entender como funcionam as modalidades de salto dentro do atletismo. Tem aí 4 questões bem facinhos para responder e a última questão, a última atividade, eu peço para você assistir um vídeo. Aliás, são 2 links, são 2 vídeos bem curtos, né, onde ele vai dar algumas dicas, né, de treino educativo de salto. Tá? Pessoal, não precisa ter uma pista, não precisa ter um sarrafo na sua casa, uma vara para saltar, não precisa nada disso, é tudo adaptado. Tá? O primeiro vídeo são crianças na escola fazendo atividade, vai dar algumas ideias, né, de início de salto, tanto o salto em distância como o salto triplo, o salto em altura, né, que a ideia aqui inicial é aprender a pular, aprender a saltar. Tá? E o segundo é um treino educativo do salto triplo. Tá? Através desse vídeo aqui é possível aprender e colocar em prática a sequência aí do salto triplo. Na prática é um pouco difícil o início, né? A gente tem que ter um pouco de coordenação motora. Correr, fazer 2 saltos com um pé, com o mesmo pé seguido, e depois fazer um terceiro salto com outro pé. É necessário um pouco de coordenação motora. Então o vídeo dá algumas dicas. Beleza, pessoal? Assistam lá, façam as atividades e o mais breve possível a gente vai estar junto aí novamente. Se Deus quiser, um abraço, fico com Deus.